Bonjour, je vous présente Caroline Vernat. Elle est biologiste marine et elle travaille au Brésil autour des problèmes de plastique dans l'océan. Caroline Vernat va répondre aux questions posées par les élèves des écoles qui participent au projet France Ecolab Brésil. O que são os plásticos? Então, quando se fala de plástico, tem muitos objetos na nossa vida do dia a dia que são de plástico, mas não são todos do mesmo material. Então, por exemplo, se você vai comer no restaurante e você levar para casa, muitas vezes é uma caixa de polietileno. As roupas também são de polietileno, então cada tipo de plástico vai ser usado em objetos diferentes. Combien de kilos de plastique il y a dans l'océan? Dans le monde, on produit du plastique depuis environ 1950 et on estime que jusqu'à présent, on a produit à peu près 400 millions de tonnes. Et de ce plastique, de ces 400 millions de tonnes, il y en a déjà 300 millions qui sont devenus des poubelles, des ordures, des déchets qu'on n'utilise plus. Et de ces ordures, on considère qu'il y a environ un tiers, soit 100 millions de tonnes qui sont déjà arrivées dans la nature. Donc ça fait qu'on pense qu'il y a à peu près 100 millions de tonnes de plastique déjà dans l'océan. Et on pense qu'il y en a à peu près 10 millions de tonnes qui entrent de nouveau dans l'océan chaque année. Daqui a alguns anos, ainda teremos mais e mais plástico no mar? Então, se, como eu falei, se continuamos assim, produzindo mais plástico, que tem muito pouco que está reciclado, tem só mais ou menos 20% no mundo do plástico que virou lixo que está reciclado. Então, tem uma grande quantidade de lixo plástico que não é reciclado e vai na natureza e vai no mar. Então, essa quantidade só vai crescendo muito. Tem um gráfico da WWF que mostra isso, que tem uma quantidade, uma projeção que para 2030 podemos dobrar a quantidade de plástico que temos dentro do oceano. Quel pays jette le plus de plastique dans les océans? Alors, dans le monde, les 4 plus grands producteurs de plastique sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde et le 4e, c'est le Brésil qui produit beaucoup de plastique. Et comme il y a très peu du plastique qui est recyclé, une grande part du plastique qui est produit va malheureusement dans les océans. Au Brésil, on estime qu'il y a moins de 2% du plastique qui est collecté et recyclé effectivement. Pourquoi des milliards de fibres synthétiques et de microbilles sont déversées dans la mer? Alors, il y a plusieurs types de microplastiques qui rentrent dans l'océan. Les fibres synthétiques, souvent, ce sont ce qui vient de nos vêtements. Quand on les lave dans la machine à laver, avec le mouvement, les frottements, il y a plein de fibres qui partent. Et ça sort avec l'eau de la machine à laver. Ça va dans les égouts et on ne peut pas les traiter. Et du coup, après, ça va directement dans nos rivières et dans l'océan. Et les autres sources, ce sont les camions et les voitures qui roulent. Et pareil, les pneus des voitures, avec le frottement, ils perdent beaucoup de fibres et de particules de plastique. Et une des dernières choses qui crée des micro-billes de plastique, ce sont beaucoup de produits cosmétiques comme le dentifrice pour se laver les dents ou d'autres produits pour nettoyer la peau. Et tous ces produits-là, ils ont souvent des micro-billes de plastique. Et c'est pareil quand on prend notre douche ou quand on les crache, ça part avec l'eau dans l'océan. Et c'est tellement petit qu'on ne sait pas les filtrer après. Et donc une fois que c'est rentré dans l'eau, c'est quasiment impossible de les retirer. Como o plástico chega até o oceano? A barca Tara, que vai fazer a pesquisa e buscar o plástico nas costas brasileiras,
ela vai achar plástico que vem até no interior do Brasil, né? Se você vê do norte do Brasil, na direção do sul, na costa, a primeira bacia que você vai encontrar é a maior bacia do mundo, é a Amazônia. E ali você tem uma quantidade de água enorme que chega do interior, que chega de Manaus, de todas as cidades do interior. Então, quando você vai medir lá no oceano, o plástico que você vai ver, provavelmente uma boa parte vai vir da bacia Amazonas. E depois, se você continua indo só um pouquinho mais para o sul da chegada da Amazônia ao oceano, tem a cidade de Belém. E lá tem outro rio, que é o Rio Tocantins. Esse rio vem do interior do Brasil também. É a bacia do Araguaias-Tocantins. Essas águas estão de fontes de rios que iniciam lá no interior, em Goiás, perto de Brasília. Então, quando o plástico lá vai na natureza, vai nos rios, as águas estão trazendo ele até o norte do Brasil, até Belém e o oceano. Se você continua indo no sul, tem mais rios e mais bacias grandes assim. Mas tem também como a cidade de Recife. Ali são bacias mais pequenas que são vertadas pelo oceano, são cidades costeiras. E esses pequenos rios que são dentro dessas grandes cidades, eles vão trazer o plástico de bem perto até o oceano. Então, no Brasil, você tem mais cidades assim, como Porto Alegre, ou Florianópolis, ou Rio de Janeiro e Niterói, que já são na beira do mar. Em Rio de Janeiro e Niterói, ali no estado, você tem a Baía Guanabara. A Baía Guanabara tem 17 cidades no entorno da baía. E cada cidade produz lixo plástico que vão dentro da baía. Então, é dos maiores pontos de poluição da América do Sul. Se estima que ali você tem 100 toneladas de plástico por dia mesmo, que sai da Baía Guanabara e entra no Oceano Atlântico. Do norte para sul tem mais bacias. Do Minas Gerais e do interior do Rio de Janeiro, ali você tem o Rio Doce e o Rio Paraná Sul, que também traz o plástico do interior do Minas até o Oceano Atlântico. E a última grande bacia no sul do Brasil é a bacia do Paraná, do Rio Paraná. E ali você tem rios que vêm até de São Paulo e de Curitiba, que vão pelo interior e que depois vão para sul e chegam lá na fronteira com a Argentina. Isso é o caminho do plástico do interior das terras do Brasil e das cidades brasileiras até o oceano. E porque o Brasil tem muitas águas, tem muitos caminhos différents para o plástico et o nosso lixo chegar até o oceano. Est-ce que le plastique va au fond de l'océan? Oui, le plastique, une fois qu'il est arrivé dans l'eau, il change de qualité, il devient plus lourd et il descend au fond de l'océan. On estime que seulement 1% du plastique reste vraiment en surface, qu'une partie est sous la surface, juste dessous, et qu'une grande partie, la majorité du plastique, coule au fond de l'océan. Et on pense même que dans le futur, dans des millions d'années, on pourrait retrouver des microparticules de plastique dans les sédiments, ça c'est le sol au fond des océans, qui petit à petit forment des nouvelles roches. On pourrait peut-être retrouver du plastique dedans. Como os pesquisadores identificam os microplásticos no mar? Para identificar os microplásticos no mar, primeiro você precisa recolher esse microplástico. E porque eles são bem pequeninos, os pesquisadores vão usar uma rede bem fininho, quase como uma roupa.
que você vai filtrar as águas. Então, você vai com barco e você pula uma rede assim, nessa forma, que se fecha no final, para recolher pequenos pedaços de plástico. Depois, no laboratório, você vai filtrar o que você achou nessa rede e você vai poder fazer diferentes tipos de análise. Uma parte é contar com os olhos, usando um microscópio ou uma lupa binocular, você vai contar e olhar qual tipo de plástico, as cores, a forma, se são fibras, se são bolinhas de plástico. E você pode também fazer uma análise química com spectroscopia, isso não sei dizer em português, para analisar o polímero, a qualidade mesmo, o tipo de plástico que você recolheu. Quais são os objetos de plástico mais presentes no oceano? Eu trabalhei numa associação alemã até o ano passado que se chama OEOO, a One Earth, One Ocean, que trabalha para coletar plásticos nas águas. Então, ano passado, em Rio de Janeiro, na Baía Guanabara, trabalhamos com pescadores para recolher plástico. O que foi mais achado na beira da barra, o mais pesado foram os pneus de caminhões e de carros, porque eles são muito pesados, então na quantidade, no número de quilos de plástico, o que foi o mais importante foram esses pneus. Depois temos outro tipo de trabalho onde vamos buscar lixo que você vê lá na praia. Ano passado, eu fiz um trabalho de contagem de objetos encontrados na Praia de Flamengo, que também é situada na Baía Guanabara. Ali, com poucas pessoas usando a praia, o que eu mais achei na praia foram esses pedacinhos de polistireno, o que você vai encontrar em pratos ou cantinhas para buscar comida no restaurante, cantinhas assim, e que é muito frágil, então quebra facilmente e depois vira pequenos pedaços que você pode encontrar flutuando no mar, e como a maré sobe na praia e fica lá quando a maré desce. Eu vi a maior quantidade de lixo depois de grandes chuvas. O que eu achei também foi cotonete, a parte de plástico que fica, achei muitos pedaços de cotonete. Também tampas de garrafa plástico, são os três objetos que eu achei com frequência na praia, mas foram muitos outros objetos que você pode encontrar. A acumulação muitas vezes estão misturados com plantas ou pedaços de folhas, garrafas de iogurte, shampoo, escova de dentes, garrafas de medicamentos, de ibuprofeno, pedaços de roupas, os sapatos. Então, tudo que pode flutuar e que é de plástico, você vai ver, são muitos objetos diferentes, assim que você pode encontrar lá na praia. O último trabalho que nós fizemos antes da pandemia na praia Copacabana, que foi muito interessante, foi com uma pequena equipe e fizemos um trabalho de contagem e de limpar a praia com todos os objetos. O que mais achamos foram bitucas de cigarro. O que foi interessante que foi a Colombo, que é a empresa que limpa a praia, que foi, e nós limpamos depois. Então só ficava o que é pequeno, que a Colombo não conseguia pegar. Contamos mais de 600 bitucas de cigarros numa largura de só 40 metros de praia. Então se você pensa na praia inteira, que são 4 quilômetros, de praia, faz quase 60.000 bitucas de cigarro na praia de Copacabana. Então, isso é o objeto que mais foi encontrado em cada contagem que fizemos em praias com pessoas usando a praia, as bitucas de cigarro. Para quais animais do oceano o plástico é mais nocivo? Isso vai muito depender do tipo do plástico. Um problema para os animais é o enterramento
como objeto de plástico, ou rede de pescador que fica perdida no mar, ou outros pedaços que vão afetar o animal, que vão sufocar ele, que se ele pega uma rede ou outros objetos que vão apertar aqui, ele não conseguir mais respirar. E isso afeta todo tipo de animais, aves, peixes, mamíferos do mar, tartaruga. Outro problema é que muitos animais vão comer o plástico. Com o tempo, isso vai se aglomerar no estômago dele, fazer como tipo de blocagem, e eles vão morrer de fome porque não conseguem mais se alimentar a comida normal dele. Isso foi, nos dois casos, identificado todos os tipos de animais do mar. E o último problema é mais um problema para o habitat do animal. Então, recifes de corais, por exemplo, vão ser afetados se você tem uma rede de pescador por cima, o plástico que vem por cima, que bloca a luz e impede o crescimento normal do recife. A última maneira de plástico virar tóxico é que, às vezes, você tem outros químicos que se aglomeram como plástico e que vão ficar a molécula química que vai virar tóxica para os animais. Ou porque você tem o contrário, tem um pedaço de plástico contaminado que vem no mar e que vai liberar a molécula que está junto com ele dentro do mar. Isso afeta muito baleias. Perto do Canadá, América do Norte, lá, tem a baleia, les orques, eu não sei dizer em português, e elas são contaminadas com compostos químicos e não estão conseguindo mais ter bebês, por exemplo, porque a contaminação está muito forte. Então, são as diferentes maneiras do plástico virar um problema para a vida no océano. Est-ce que les tortues mangent du plastique? Oui, les tortues, comme beaucoup d'autres animaux marins, mangent du plastique parce qu'elles croient que c'est leur nourriture ou parce que la couleur est proche de leur nourriture ou à cause de la forme, de la taille, ils mangent. Et parfois parce que l'odeur, à force d'être dans la mer, le plastique sent comme leur nourriture et elles croient que c'est de la nourriture. Et du coup, les tortues vont manger le plastique et ça peut bloquer leur système alimentaire et elles finissent par mourir de faim. Le plastique est-il le plus nocif pour les animaux ou pour l'homme? On ne sait pas encore les effets du plastique que les animaux ont mangé sur leur santé ou sur l'homme, bien, mais quand les poissons mangent le plastique et ils sont mangés par des plus gros poissons et nous, après, on mange le poisson, on mange aussi une partie des plastiques qui sont restés dans les animaux, donc c'est nocif pour toute la chaîne alimentaire. Os plânctons são necessários aos oceanos e mares? Então, quando se fala de plâncton para pesquisador que trabalha com os mares, plâncton significa que fica à deriva no oceano. Então, você vai ser diferentes tipos de plantas ou animais que ficam à deriva nos oceanos. O micro-organismo, as pequenas algas, o zooplâncton, que são os animais. Então, se você plantas, você fala de fitoplâncton, fito significando planta. Se você fala de zooplâncton, zoo é para animais, então organismos que são muito pequenos, microscópicos, animais ou plantas. Então, isso é o plâncton. Mas vai até as águas vivas, porque também elas são à deriva no oceano, não tem nadadora para nadar. E se você pensa em peixe ou foca, mamíferos do mar, você se fala de nécton, que eles têm nadadeiras e conseguem se movimentar sem usar as correntes dos mares. Isso é a diferença.
Então, sim, o plâncton é muito importante, não só para o mar, é importantíssimo para a vida no planeta, porque o fitoplâncton lá no oceano que produz uma boa parte do oxigênio que nós estamos respirando. Então, é muito importante. E depois, esse fitoplâncton é a comida do zooplâncton, que também você vai ter pequenos zooplâncton, animais, que vão comer o fitoplâncton, que outros zooplâncton maiores vão comer esses pequenos. É assim até que você tem peixe pequenos e depois peixe grande. E também nesse zooplâncton você vai ter peixes também, porque tem muitos animais no mar que a primeira forma deles é de ser ovos. Então, esses ovos muitas vezes são à deriva no oceano e depois esses ovos viram uma larva. Essa larva também fica à deriva até achar um local que ela gosta para, por exemplo, os corais estão fazendo isso. Eles vão liberar muitos ovos nos oceanos que vão ficar à deriva e quando achar um outro local legal, ele vai ficar. Então, o plâncton é uma parte viva do oceano que é muito importante. E às vezes, quando falamos desse micro-organismo, falamos também do microbioma, porque bioma é para falar do que é vivo. Então, quando se fala de microbioma, é estudar o que é vivo e microscópicos nos oceanos. Como podemos evitar a ida de plásticos ao mar? É muito difícil evitar que o plástico chegue ao mar uma vez que ele já se virou lixo. É por isso que a melhor maneira de evitar o plástico no mar é não ter mais plástico, o mínimo possível. Para isso, em muitas culturas, pessoas trabalham como 3R, como reduzir, reusar e reciclar. Mas são pessoas que usam outra, como reaproveitar. Então, é a ideia. E o WWF, ele estima que se conseguimos diminuir a quantidade de plástico descartável que usamos e usar mais plástico reciclado que usamos pela segunda vez, e muito pouco o que se chama de plástico virgem, que foi produzido do petróleo. Se conseguimos fazer isso, podemos cortar de metade a poluição que vai chegar no mar até 2030. Então, sim, valeria muito a pena tentar reduzir o nosso uso e produção de plástico. Comment peut-on remplacer le plastique? Alors, il y a plein d'objets du quotidien qu'on utilise tous les jours qu'on peut remplacer par des solutions pas en plastique ou qu'on peut réutiliser. Par exemple, moi j'utilise, si je vais à la plage ou je me déplace, j'utilise une bouteille en aluminium pour l'eau. Et aussi, on peut aller faire ses courses en vrac pour acheter les noix ou pour acheter de la farine et on utilise comme ça des sacs. On peut en avoir plusieurs et ça permet de ne pas prendre les sacs en plastique et de mettre la nourriture ou les fruits directement dans ces sacs-là. Et si je vais à la plage, moi j'aime beaucoup le match de la plage, mais je n'en prends que si j'ai pensé, c'est ma récompense, si j'ai pensé à prendre mon verre pour ne pas utiliser le verre jetable. Moi j'utilise beaucoup en ce moment, c'est un joli masque mais en tissu pour éviter quand on peut le plastique. J'ai aussi un petit sac et dedans j'ai des pailles pour ne pas utiliser les pailles en plastique, mais on peut aussi boire juste au verre. On n'a pas besoin de toujours une paille pour boire, mais si on aime boire avec la paille, on fait comme ça. Et si je vais faire mes courses, j'essaye d'avoir un petit sac comme ça. Celui-là, il est très chouette, il est très joli. Et du coup, je l'ai toujours avec moi et je peux aller faire mes courses sans prendre de sacola plastica. Ça, c'est les différentes petites solutions que j'ai et chacun peut trouver d'autres solutions. Je suis sûre que dans votre maison, vous aurez d'autres solutions
Il y a des gens qui utilisent du shampoing solide, par exemple, pour plus utiliser le flacon de shampoing. Chaque maison, chaque personne peut trouver ces solutions pour utiliser moins de plastique ou du plastique qu'on réutilise plusieurs fois. D'autres objets aussi qu'on peut essayer ou changer nos habitudes, ce sont les vêtements. Par exemple, utiliser des vêtements de coton, d'algodon ou de fibres naturelles plutôt que des fibres synthétiques. Ça aussi, ça limite la quantité de microfibres de plastique qui entrent dans l'eau quand on fait les machines à laver le linge. O que fazer com os plásticos retirados dos mares, oceanos e rios? Uma outra solução para lidar com o problema do plástico é reciclar. Dos problemas com a reciclagem é que ainda o plástico, quando é reciclado, a qualidade dele diminui. Por exemplo, se você recicla uma garrafa de água, que muitas vezes é PET, garrafa PET, você recicla para fazer roupas de poliéster. Mas já não é a mesma qualidade e depois reciclar essas roupas com poliéster não é sempre possível de novo. A reciclagem do plástico muitas vezes não faz o ciclo de verdade. Então, por isso que em inglês, às vezes, eles estão falando de downcycling. Então, reciclar para baixo, porque não é uma reciclagem de verdade. Como o plástico que vem do mar, se ele não ficou muito tempo no mar, e que plástico como as garrafas PET, muitas vezes você pode fazer a reciclagem sim. Mas tem o problema da contaminação desse plástico e da qualidade dele, que depois de tempo nas águas, ele não pode ser mais reciclado. Então você só retirar ele para aguardar ele na terra, se pode, que já é melhor. No aterro sanitário, por exemplo, ou para queimar ele para produzir energia. Tem projetos, é projeto da associação com que eu trabalhei, da OEOO, One Earth One Ocean, de reaproveitar esse plástico que não pode ser reciclado para gerar energia. Mas isso é no futuro, tem projetos de pequenas escalas, mas não tem como fazer isso em grande escala agora. É muito difícil retirar os plásticos do oceano? Sim, é muito difícil, porque uma vez que está na água e que entra nos correntes no oceano, uma parte vai para o fundo do mar, é muito difícil achar ele lá no fundo, e a outra parte que ele vai até o meio do oceano, nesse giro onde ele fica lá, e se chama os 7 continentes do plástico. Só que o problema é que para ir até lá e buscar plástico, você vai precisar de barcos e de muita energia também. Então não é uma boa solução. Já para plástico que fica em rios, às vezes você pode botar barreiras para coletar ele flutuando antes dele chegar no mar. Ou você pode tentar fazer a limpeza das beiras e das concentrações de plástico na costa. Isso é pouco mais possível, mas ainda fica complicado. E tem projetos de pequenos sistemas de coleta de plástico que você vai botar em marinas ou perto das costas, em água bem calmas, para lixo que é jogado lá. Mas tudo isso são lixos que não funcionam muito bem. Então a melhor coisa é o plástico não chegar nas águas. E para o microplástico, esses pequenos pedaços ali, não temos nenhuma solução. Então, uma vez que o plástico se fragmentou e virou pedacinhos, ou para todos os microplásticos que entram diretamente no mar, não temos solução. Para mostrar como é difícil, esse projeto com quem trabalhou, em dezembro do ano passado, eles fizeram uma grande limpeza da Baía Guanabara. Foi quase 150 pescadores com pequenos barcas, com voluntários limpando nas beiras, nas praias. E durante dia, eles foram coletando lixos. Eles conseguiram coletar 20 toneladas de lixo no dia. É muito, sim, é muito.
Mas quando você pensa que tem 100 toneladas de plástico que sai da Baía Guanabara por dia, 20 toneladas não é muito. Então, mesmo um projeto com muitas barcas, muitas pessoas, não coleta a quantidade de toneladas que entra na baía, nas águas, em um dia. Merci Caroline.